Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo você que está chegando junto conosco através da rede social. Sinta-se também em casa. Estamos em mais uma noite festiva. Mais uma noite da semana de aniversário da nossa Casa Espírita. Casa esta do caminho que foi projetada no plano espiritual, aonde que inspirou os seus fundadores há 45 anos para aqui executar o que lá foi projetado. E estamos há 45 anos acolhendo, estamos consolando, estamos há 45 anos trabalhando muito, estudando muito. E assim estamos muito agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos. Então, se aqui estamos, é porque é uma alegria também para a espiritualidade, para os fundadores que já não se encontram mais aqui no plano terreno. Se encontram no plano espiritual, mas também temos fundadores ainda presentes conosco. Essa casa do caminho, este ponto de luz, que seja sempre a casa abençoada de todos nós. Vamos neste momento nos harmonizar para a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Então eu convido a todos a serenar suas cadeiras, fechar os seus olhos para melhor assim se conectar com o plano maior e agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui nesta casa de amor, sendo abraçados por todos os nossos amigos da espiritualidade, aos nossos mentores, anjos da guarda, que estão com cada um de nós, nos trazendo fluidos de paz e de amor para o nosso corpo físico e espiritual. Te agradecemos então, Pai, por este momento e te pedimos que tua luz e teu amor estejam com todos os que estão em casa também e os que estão aqui presentes. E que assim seja. Que assim seja. Prezadas irmãs, queridos irmãos, que Jesus, nosso Mestre, nos guarde e mantenha na sua paz. Eu quero, antes de nós iniciarmos a nossa tarefa doutrinária, convidar a todos para nós fazermos um minuto de silêncio, todos mentalizando Jesus, um ato de gratidão e também para agradecer a família Cavion na pessoa do Senhor Divino Cavion, que com seu recurso próprio, ele fundou esta casa para nós. Vamos mentalizar. Quem conheceu ele pode mentalizar a imagem dele, sorridente e feliz, adentrando esta casa. Obrigado, Divino, aonde quer que esteja. Com certeza está entre nós. Então, nosso tema hoje é Maria de Nazaré, um exemplo de amor. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Um pensamento angustioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia no passado e amargurava as recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus foi anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão,
reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes da sua vida. Naquele instante supremo revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar dizer aos seus ouvidos o cântico da glória daquela noite inolvidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, o seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus para merecer tão amargas penas? Não ouvira crescer de sentimentos imaculado sobre o calor do seu coração? Desde os mais tenros anos, quando conduzia a fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente, ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desesperados e tristes. Viandantes misérimos, vinha à sua casa modesta louvar o filho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãozinhas minúsculas conduzia à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara à casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do Vale de Misé. E era de ver-se a amorosa circunstância com que seu vulto pequeno cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro do seu adorável filhinho. Depois de passar toda a infância, a recordação da infância, ela então começou a recordar da missão celeste do Divino Mestre. Aleijados que voltavam a andar, caminhar, cegos que voltavam a enxergar, mudo surdo que voltavam, ou pela primeira vez, porque eram às vezes surdos, mudos de nascença, passavam a falar e ouvir, leprosos que ele curava, milhões de criaturas que estavam enfermos que ele curava, a sua palavra consoladora que consolava todos os que lhe cercavam, e ela passou toda a sua mente, vinha vivo aquela imagem de toda aquela trajetória. E ela então pedia: mas que fez meu Jesus para merecer tão dolorosas penas? Mas uma voz falava ao seu interior, ao seu espírito, que era preciso que tudo isso acontecesse para que a lei de Deus fosse implantada uma vez por todas na face da terra. E ela então, cheia de justa e sincera humildade, dizia: faça-se na escrava a vontade do Senhor. E ali então, ela estava entre outras mulheres compadecidas que lhe acompanhavam no seu drama, quando de repente ela observou que 2 mãos pousou de leve em seus ombros. Ela olhou, era João, que vencendo o medo, o temor e a covardia em que havia mergulhado os outros companheiros,
ele voltou para rever aquele que era seu mestre e amigo. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, e ambos ficaram olhando firme nos olhos do Divino Mestre, para ver se conseguia uma única palavra, uma última palavra daquela boca santificada. E ele, então, percebendo a angústia daqueles corações, olhou para ela e disse: Mãe, eis aí teu filho. E com leve aceno, com os olhos para João, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Maria então deixou o véu das lágrimas banhar o seu rosto, enquanto João entendia que a coroação da vinda do Mestre era a demonstração da família universal. Que ele não veio para uma única família consanguínea, que a família dele era a família universal. E ambos então ficaram ali por mais uns tempos, chorando e orando baixinho, até que o corpo exânime do Mestre fosse arrancado da cruz, antes que a paisagem castigada de Jerusalém mergulhasse num dilúvio de trevas. Após o sepultamento do Mestre, os discípulos se dispersaram, um lado para outro, pregando a mensagem, a doutrina cristã. E João foi para Éfeso, Maria foi para um lugar chamado Bataneia, aonde parentes mais próximos lhe aguardavam com especial carinho. Os dias, as horas corriam solto, os meses passavam, sem que ela esquecesse um só segundo do seu filho querido. Mas ela transformava sua dor em bem para os outros, porque da sua boca não saía reclamação, não saía blasfêmia nenhuma. Sim, palavras de amor, de carinho para com todos os que vinham ao seu encontro. Então, ela transformava a dor em ajuda para os outros. Tempo passou, 6 meses depois, João volta então ao encontro dela e disse: Minha mãe, eu vim lhe buscar. Quero ser o teu filho desvelado e quero receber da Senhora as bênçãos de mãe. E contou todos os detalhes. Por que não tinha vindo antes? Porque ele não tinha uma casa ainda para morar. Mas agora, uma família real, um membro da sua família tinha sido curado de uma enfermidade difícil. Então eles doaram uma casinha para ele, para que ele permanecesse naquele lugar. Então ele tinha agora uma casa plantada. E contou todos os detalhes da sua vida lá em Éfeso. E ela prestava atenção em tudo sem perder um detalhe. Aceitou o convite. Uma semana depois ele estava em viagem. Quando o povo daquela localidade souberam que a mãe de Jesus estava descansando agora naquele local, começou as longas procissões. Toda noite eles vinham à casa dela para ouvir ela falar de Jesus. E ela falava com toda a ternura, com todo o amor, desde o tempo da infância até o momento da cruz, sem esquecer um detalhe. E João aproveitava a oportunidade e pregava o Evangelho. E muitas vezes adentravam a noite
Só iam embora quando as estrelas já tinham mais brilho. Era aquela romaria sempre. Sempre. Todas as noites eles vinham. Era de uma localidade, era de outra e tal. E ela sempre distribuindo as suas bênçãos, o seu amor, o seu carinho por todos. A igreja de Éfeso exigia muito de João, ao passo que muito tempo ela ficava a sós, não totalmente só, porque sempre tinha alguém batendo a sua porta, alguém pedindo uma ajuda. Eram mulheres arrastando miserandas crianças, eram velhos estropiados, doentes, que vinham à sua casa pedir a sua bênção, uma palavra de consolação, de carinho, né, para se reanimarem nas suas dores. E ela distribuía sempre para com todos a sua palavra amiga de amor e carinho. Não fechava a porta para ninguém, a todos. Até que um certo dia chegou um leproso na sua casa, chorando, e disse: minha mãe, o que eu faço? Que eu não aguento a dor das feridas que dilaceram meu corpo e o abandono da sociedade, da própria família. Eu vivo perambulando sem ninguém. E ela compadeceu-se da dor daquele homem, olhou firme nos olhos dele e com aquela ternura de uma mãe abnegada, disse: filho, isso também passa. O que não passa é o amor de Deus, porque este é eterno. E as suas palavras foram intensas de amor, de ternura, que a dor daquele homem passou, sumiu na hora. Pela primeira vez, depois de muito tempo, ele sorriu. Tomou das mãos dela e depositou um ósculo de reconhecimento, de gratidão, e disse: Senhora, és a mãe do nosso mestre, és a nossa mãe santíssima. E o fato criou raiz, se espalhou por toda aquela comunidade. A casa dela ficou conhecida, então, daquele dia em diante, como a casa da Santíssima. Qualquer referência que faziam para aquela casa, para aquela localidade, eles diziam: a casa da Santíssima. Ela sempre se esquivava qualquer elogio, qualquer aplauso, né? Ela era muito humilde, mas aquele título de maternidade fazia bem ao seu coração. Ela aceitava, porque era realmente aquela mãe abnegada, distribuindo as suas bênçãos para todos os filhos que lhe procuraram. E assim foi passando o tempo, ela trabalhando, fazendo da sua solidão a luz para os outros que vinham ao seu encontro. Nunca ninguém surpreendeu ela triste, nunca ninguém surpreendeu ela reclamando alguma coisa. A palavra dela era de conforto. Ela sentia-se confortada no coração, né? Distribuía as suas bênçãos, né, para todos os que vinham ao seu encontro, né? Sempre com muita alegria, porque era uma pessoa alegre. Ela sentia-se feliz. Ela sabia, né, que o Mestre, o seu Filho, falava do reino de Deus, do reino dos céus, para quem seguisse o bom caminho. E ela seguia o bom caminho, né? Ela sempre mentalizando o seu filho numa dimensão iluminada. Seguidamente sonhava com ele, recebia dele o carinho, o amor. Isso lhe confortava e ela seguia, então, sempre firme.
O tempo ia passando e a idade ia avançando, mas ela nunca deixou-se abater pelos anos que passavam, pela idade. Sempre forte e firme nas suas determinações, no seu trabalho de mãe amorosa, consolando, confortando e ajudando. Então, ela deixou um legado de amor e de carinho. Por isso que, quando muitas vezes as mães, não só mães, pais, criaturas, que se encontram, abraçam com o sofrimento, que estão muitas vezes, né, à beira de um abandono, de uma loucura, de um suicídio, devem lembrar das palavras dela. Isto também passa. Por mais que seja angustiante a dor, por mais que seja pesado o fardo, tudo passa. O amor de Deus é eterno. E Jesus, o nosso grande mestre, já dizia: o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é na medida da força de cada um. Então, não há o porquê da pessoa dizer: o fulano, ele não aguentou o peso do fardo, se suicidou ou enlouqueceu porque não aguentou. Não quis, porque força tem. E é só fazer como Jesus nos ensinou e como a nossa querida Mãe Santíssima também nos ensinou. A oração como alavanca, como força para resgatar as energias. Né? A prece é um sustentáculo de nossas almas. Apoiado nas boas ações e na fé firme, sincera, segura, a prece traz um grande conforto. É um bálsamo para curar qualquer mal. Então, é importante sempre lembrarmos, sempre essa palavra dela para aquele homem conturbado, aflito e angustiado. Isto também passa. Deve ser algo que deve acompanhar nossos corações e nossas mentes. Para qualquer tropeço, antes de querermos entrar no desespero, ou nas indagações, ou qualquer disso daquilo, deixar que aquela voz soe em nossos corações, em nossos tímpanos espirituais. Isto também passa. E passa tudo, porque nós aqui somos passageiros. O Espírito é eterno, foi criado para a eternidade, é imortal, e ele vai. Então, a nossa Mãe, distribuindo suas bênçãos para todos, a Igreja de Éfeso exigia muito de jejum, e ela ficava então muitas horas a sós, aparentemente, mas sempre tinha um ou outro em casa pedindo ajuda, pedindo bênção, e ela estava pronta para ajudar. Certa noite, ela estava na janela. O sol já estava descambando no horizonte. Logo surgiam as primeiras estrelas. E ela estava recebendo as aragens suaves do anoitecer, debruçada na janela. Quando de repente alguém bateu a sua porta. Ela abre e entrou um peregrino. E disse: minha mãe, eu vim lhe fazer companhia, fazer um pouco de companhia e pedir as suas bênçãos. E logo foi falando das leis de Deus, foi falando com uma desenvoltura, né, das leis divinas, das leis.
Daí ela pensou, meu Deus, quem é esta criatura que me traz tanto conforto ao coração? Pois os outros vêm para pedir, esse não me pede nada, me traz conforto. Quando ela estava no auge da sua indagação, ele estendeu os braços e disse: vem, minha mãe, eu vim lhe buscar. Porque o meu Pai quer que seja a rainha dos anjos no meu reino de luz. E ela olha as mãos dele, estava lá a cicatriz, o escravo que ele recebeu na cruz. Instintivamente olhou para os pés, as mesmas cicatrizes. Se jogou nos braços dele: meu filho, meu filho. E daí, as suas mãos delicadas logo estavam no tórax, procurando a cicatriz do último lançaço que ele levou na cruz e que lhe provocou naquela ocasião grossas lágrimas. Lá estava a cicatriz. Diz ele: sim, minha mãe, sou eu mesmo, não tenhas dúvida. Eu vim lhe buscar. O meu Pai quer que seja a rainha dos anjos no meu reino de luz. E ela desejou ajoelhar-se aos pés dele, beijar os pés e agradecer a Deus imensamente por aquela visita. Ele não deixou. Segurou ela de pé, e ele ajoelhou-se aos pés dela e beijava as suas mãos com toda a ternura. Ela queria falar, queria agradecer, queria louvar a Deus naquele momento, mas a voz embargou na garganta. Não pôde mais. Seu corpo pendeu para um lado e ali ficou. Ela não quis se desligar do corpo antes que fosse cortado todos os laços que prendem perispírito ao corpo. Passou o resto da noite lá. No outro dia, João e 2 portageiros descem ao encontro na casa da Mãe Santíssima para fazer então o sepultamento. Ela ainda estava viva, porém não falava mais. Quando o sol já ia despontando, levantando no horizonte, ela desprendeu-se de vez do corpo e estava então aquela legião de anjos que vieram lhe buscar. Ela ia seguir. Quando ela sentiu que estava deixando a terra, ela resolveu visitar Jerusalém. Bastou ela pensar e lá eles levaram. Do alto, então, ela via as belezas daquela localidade, os contornos dos rios, né, as casas, tudo. E ela, então, lembrava que naquela localidade Jesus havia cantado o mais lindo, o mais belo poema das bem-aventuranças. Quando a caravana estava pronta a seguir viagem, ela imprimiu um novo livro. Queria visitar aqueles que estavam presos por causa da doutrina cristã, pelo amor ao seu filho. Então, lá foram. Atravessaram uma cidade rica, aonde que os mármores nas janelas, nas portas estavam visíveis, liteiras que passavam nas ruas, carregadas de peles e pedras preciosas, puxado por miseráveis escravos. Atravessaram aquela cidade, logo ela entrou numa calabouço, aquelas prisões infectas, imunda, aonde que havia muitos presos aguardando a condenação, que por certo era a morte. E ela visitou um por um, sentiu-se mãe de todos eles.
antes de sair, ela pensou. Queria deixar alguma coisa para eles. Mas o que eu tenho de meu para deixar para essas criaturas? Orou e pediu a Deus que inspirasse ela, que ela deixaria para aquelas criaturas tão sofredoras. E ele, então, veio a inspiração, que ela deixasse alegria. E ela aproximou-se, então, de uma jovem de rosto descarnado, macilento, que olhava o firmamento pelas frestas das grades pesadas da prisão. E ela chegou e falou ao ouvido dela: canta, minha filha, canta. Façamos das dores deste mundo a glória para o céu. E a jovem, sem saber de onde vinha aquela alegria que despontou no seu coração, se naquele momento lembrou-se de que Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. E ela então estava sofrendo. Era bem-aventurada. Sentiu aquela alegria, mentalizou Jesus e começou a cantar um hino de louvor a Jesus. A sua voz foi tão melodiosa, tão contagiosa, que dentro de segundos todos cantavam. Fizeram aquele coro lindo naquele hino de louvor a Jesus. Daí a Mãe Santíssima, junto com os anjos que vieram lhe buscar, seguiu, deixou da alegria naqueles corações e foi ao encontro do filho querido, que por certo lhe aguardava com muito amor e carinho nas paragens celestiais. Quando ouvimos um hino de louvor de alguém que canta, devemos parar um pouquinho, fazer um brando silêncio em nossos corações, para que a rosa mística de Nazaré espalhe também o seu perfume de amor e luz para todos nós. É muito importante analisarmos isto e muito importante nós pensarmos neste amor infinito que está tão longe de nós praticarmos, porque ainda somos muito pequeninos. É tão difícil entender e praticar o verdadeiro amor dessa magnitude. Mas diz que o mundo é mais forte. O tempo é o maior professor. Então, vamos no decorrer do tempo, né, esse professor implacável vai nos ensinar o amor. Vai nos ensinar. E um dia nós vamos compreender e vamos amar também dessa dimensão. Mas enquanto que o tempo passa, as criaturas, os cristãos reunidos em massas, quer nas ruas, nas igrejas ou nas praças, vão se encaminhando em busca deste amor, cantando um hino de louvor que diz: Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós no vosso reino de luz. Bendito foi, e será para sempre o fruto do vosso ventre, o nosso Senhor e Mestre Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus, Rainha de luz, amor infinito, abre teu seio bendito do amor de todos os amores, derrame paz, harmonia e luz entre as senhoras e os senhores. Muito obrigado. Essas vibrações para o nosso mentor espiritual. Tá? Então nós vamos. Paz.
já que o nosso assunto hoje é prece, é oração, é amor, vamos glorificar o nosso querido Mestre, que cedeu o seu santo e divino nome para esta casa bendita que nos acolhe. O nosso muito obrigado por este dia, muito obrigado pelo nosso trabalho, pelos nossos lares, pelos familiares, pelo nosso pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, por nos ter dado tantos ensinamentos de amor e de luz. Obrigado, Mãe querida. Estende teu manto de amor, de luz, sobre todos nós, sobre todas as outras mães que padecem, que sofrem, sobre as criaturas que estão perambulando sem destino neste mundo. Acolhe e derrama da vossa misericórdia sobre essas criaturas. De nós queremos te agradecer, te louvar e bendizer. Muito obrigado por tudo. Ajuda-nos a compreendermos e a vivenciarmos um amor tão grande como a Senhora nos ensinou, nos deixou e nos deu, para que um dia nós possamos chegar aos pés do teu amado Filho Jesus e dizer: glória a Deus nas alturas, paz e amor na terra para toda a humanidade. E que assim seja. Que assim seja. Em nome da diretoria executiva da casa, nós queremos agradecer a presença de todos vocês, em especial a essa explanação doutrinária tão linda hoje proferida por um de nossos fundadores da casa, que é o Sr. Jimenez. Ele estava aqui quando da data de fundação, junto com o seu divino, Dona Eulália, Joanete Cavion, Elizabeth, Maria Salete Bertotto, o Sr. João Maciel, vários outros que aqui estiveram também. Isso, a Nilza. Vários, muitos que aqui estiveram, aqui nessas manhãs. E que palestra linda. Muito obrigada.